começar os nossos conteúdos de futebol, eu vou compartilhar aqui a tela da plataforma da Saga, que vai ser importante para mostrar umas coisas para vocês lá, de como que vai ficar agora a sequência das aulas. A hora que a gente entra aqui, então, vocês vão ver que tem lá aquelas duas unidades que já estavam, unidade 4, unidade 5. Como vai ter a necessidade de nós permanecermos um pouquinho mais de tempo com essas aulas EAD, com essas aulas remotas, que são as lives que a gente tem realizado, foi pedido, o Massari pediu, para que a gente acrescentasse mais algumas unidades na plataforma Saga, né? Só que aí ele fez uma coisa que eu achei bem legal da parte dele. O que vinha sendo feito? Os professores sempre tiveram liberdade para escolha, não só a escolha das unidades, mas principalmente para escolher a forma como ele achava melhor de desenvolver as suas práticas, né? Então, para a gente ele passou assim: se você quiser continuar com a plataforma da Saga dentro do seu conteúdo, você continua. Se você quiser continuar só com a live, você continua. Se você quiser fazer uma forma conjunta, unidades e live, você também pode fazer, né? O que eu acabei optando? Eu acabei optando por dar uma ênfase maior nas lives, né? Eu percebi, né, não sei se esse é o caso de vocês, mas eu percebi que a fusão, né, de lives com a plataforma EAD, ela acabou meio que criando uma sobrecarga em cima do aluno e que muitas vezes traz para ele uma dificuldade ainda maior, não só de compreensão daquilo que está tentando ser feito, mas principalmente de conseguir dar conta do volume de conteúdo que ficou sendo disponibilizado. Porque daí tem conteúdo de futsal, tem conteúdo lá do Rubens, tem conteúdo da Iris, então acaba meio que gerando uma bola de neve aí. E aí os professores querem ficar daí cobrando, e aí fizeram unidade, viram lá o desafio, viram os exercícios, aí tem gente que fez, tem gente que não fez, porque precisa fazer, porque é importante, tal. Cria-se também aquela questão da nota, né? Eu acho que uma das principais dúvidas hoje que aparecem também na questão do semestre nosso aqui é como que vai ser essa contabilização da nota, como é que o professor vai dar a nota. Então a gente está ainda estudando esses critérios, vai ter uma avaliação, não vai ter uma avaliação. Eu sou da ideia de se ter uma avaliação, mas uma avaliação mais flexível. Eu estou só aguardando para ver como que vai ser essa questão do retorno, mas eu pretendo até o final desse período online aqui fazer pelo menos uma avaliação online com vocês, mas a gente dá o nome de avaliação online, mas o principal objetivo dela vai ser meio que tentar analisar a capacidade de compreensão de vocês em torno de tudo aquilo que foi feito até agora, porque da mesma forma que a gente consegue fazer uma live para ter a aula, vocês podem fazer uma live de vocês para responder as questões. Então seria uma forma de complemento daquilo que foi feito até agora. Eu recebi e-mails lá já de alunos falando: professor, a gente estava aqui respondendo os desafios das unidades aqui, eu e mais os 4 colegas aqui, a gente teve dúvida na questão tal. Ou seja, o pessoal já está meio que fazendo isso, se organizando dessa maneira, né? Então, na hora que eu falar, isso aqui é uma avaliação tal, e eu vou utilizá-la como referência, tenho certeza absoluta que vocês também vão procurar atuar dessa forma, atuar de maneira conjunta. E isso acaba sendo positivo, porque muitas vezes, quando eu explico alguma coisa, a pessoa não entende. Quando o colega explica, daí a pessoa acaba entendendo. Então, provavelmente, depois desse período, muda-se até um pouco a forma como a gente vai encarar
as avaliações, principalmente por parte dos professores. Pelo menos da minha parte, eu estou começando a imaginar essa avaliação de uma forma diferenciada. Então, dessa feita, o que a gente vai acabar encontrando? Vocês têm lá as duas unidades, uma que fala da história e evolução do futebol de campo, outra do futebol feminino. A gente já vai comentar a respeito da unidade 4, do desafio e dos testes, algumas coisas que surgem no desafio que eu acho que ele acaba né, trazendo alguns conceitos, algumas coisas que vocês vão ver um pouco mais à frente no curso de Educação Física. Acaba misturando alguma coisa com o que era da unidade do futebol feminino. Na unidade do futebol feminino ele acaba misturando algumas coisas que seriam lá da biologia, da fisiologia. Então essas duas unidades principalmente elas me fizeram optar por permanecer só com as lives. Então a hora que vocês forem entrar, provavelmente vocês já devem ter entrado, vocês vão ver na saga que unidade 6, 7 e 8 não tem o link que direciona para um outro lugar onde vocês vão ter os desafios, conteúdos, tal. A gente vai seguir, né, como a gente tem feito até agora, aquilo que já estava planejado para o semestre, sem a necessidade de realização daquelas atividades que estão previstas na plataforma da saga. Então, quando a gente vai começar a falar de futebol agora, a gente vai ter, não hoje, mas a partir da semana que vem, principalmente, as lives sem ter uma relação com o conteúdo da plataforma Saga. O conteúdo da plataforma Saga ele é legal, ele é bacana, tal, mas a forma como ele é estruturado, já cheguei a comentar isso para vocês, ele diferencia um pouco da forma como eu entendo a ideal para desenvolvimento do conteúdo da modalidade futsal e futebol. Eles acabam misturando muita coisa e eles misturam por quê? Porque eles compreendem, e eu concordo com eles até certo ponto, a importância que existe de você trabalhar de maneira interdisciplinar. O que é de maneira interdisciplinar? Para um componente, você trazer coisas que são de outro, e aí dentro desse exercício o aluno tem que raciocinar, tá, isso aqui está perdendo isso, mas o que eu dependo da outra aula, da outra matéria para eu complementar, para eu conseguir chegar à solução daquilo que eu desejo aqui, né? Então isso acaba sendo interessante se acompanhasse também como que é estruturado o curso nosso, como ele está sendo distribuído, os conteúdos, né? Então tem muitos conteúdos que vocês vão ver lá na frente e aí fica meio difícil, beleza? Então a gente vai ter aqui uma unidade 6 que a gente vai falar um pouco da questão de organização do futebol, né? Posições, funções e tal. Depois a gente vai para uma unidade 7, né? Que seria as movimentações de defesa e ataque, esquemas de jogo. Não sei se a gente consegue dar conta em uma aula só, em uma hora e meia de aula. Então, provavelmente, quase certeza, a gente vai fazer essa divisão, igual eu fiz no futsal, a gente trabalha a defesa numa aula e depois a gente trabalha o ataque na outra aula. Tranquilo? Todo mundo concorda desse jeito ou vocês preferem que eu coloque mais unidade saga? Você fala, não, professor, põe unidade saga lá, a gente pega... Não, professor, a gente concorda. Concorda? Tá bom então, você viu? Tomou o cappuccino, ficou elétrica. É bom, tem muita cafeína. Bom dia, Kleber. Bom dia. Eu sou mais adepto às videoaulas também. Acho mais didático. Sim, Eu mera também, opinião Kleber. pessoal. Você tem a possibilidade de questionar, né? De perguntar. Eu acho que acaba sendo mais fácil. Não que na unidade você não possa perguntar também. A gente vai entrar agora, por exemplo, no que foi a unidade da história do futebol. Então, a gente acaba vendo aqui os gráficos que indicam a questão de frequência nos desafios, de frequência nos exercícios. Então, você tem lá 51 pessoas acessaram o desafio, 57 pessoas acessaram os exercícios, né? Aí a gente vem aqui para o nosso gráfico de erros e acertos. Então, a gente tem aqui... 44% dos alunos que responderam os exercícios erraram a questão 4, 35% erraram a questão 2, então a gente vai discutir o que acaba acontecendo, mas mesmo assim
a gente pega a lista de alunos da faculdade, esse número aqui é bem maior, né? 51 alunos não corresponde a 100% de uma sala do primeiro semestre, né? Vai corresponder a uma parte só, terço, quarto, mas não chega a ser nem metade. Se a gente pegar 70 alunos num período com mais 60 e alguma coisa em outro, mais alunos nisso. Então, o pessoal está tendo dificuldade, por isso aquela pesquisa no Google Forms para a gente conseguir compreender um pouco o que está acontecendo. Então, a hora que a gente entra aqui no conteúdo, vai lá no nosso desafio, né? E aí surge logo de cara o primeiro questão que eu falo da ideia disciplinar que surge, que é essa questão relacionada às dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais, né? E por que eu falo isso? Porque isso aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente lá no curso, não sei se outros professores também vão focar nessa questão conceitual, procedimental e atitudinal, mas eu falo principalmente no pessoal do quarto semestre, ou seja, segundo ano da faculdade, a diferença que existe entre conceitual, procedimental e atitudinal, que não é tão difícil assim de se entender, né? A própria palavra ela vai meio que auxiliar vocês. Então, quando a gente fala na questão da dimensão do ensino conceitual, o que seria essa dimensão conceitual? Seriam todos os conceitos, ou seja, tudo aquilo que está relacionado à teoria que dá sustentação para a sua base prática. Então, vocês têm aulas comigo, com o Eduardo Borges, com o Marco Aurélio, professores da faculdade. O que a gente procura trazer para vocês? A gente procura trazer para vocês todos os conceitos que são necessários para a compreensão daquilo que a gente entende como sendo essencial e que vai meio que justificar a sua prática, certo? Então, vocês têm acesso aos conceitos. Até agora, por exemplo, nas lives, nessa parte de movimentações de defesa, de ataque do futsal, o que vocês viram? Vocês viram conceitos. Aí, o que está acontecendo? Aí a gente vai para a prática, correto? O que vai ser a aula prática? A aula prática vai ser tudo que está relacionado a como eu fazer com que aquele conceito seja possibilitado de aplicação. Como é que eu vou fazer com que aquilo que eu vi na teoria seja colocado em prática? Então, aproveitamento de espaço, utilização de materiais diversos, organização da sequência pedagógica, né, a variação de exercícios, a vivência de vocês com os materiais, com as bolas de diferentes pesos, dimensão de quadra, linhas de quadra, tudo isso acabam sendo procedimentos. Para daí a gente ir para as atitudes, né? O que é essa questão atitudinal? É você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você viu que é necessário e, a partir daí, também conseguir ter uma reflexão crítica em torno de como está sendo o aprendizado, o desenvolvimento daquilo. Quais são as atitudes que estão sendo observadas a partir daquela proposta que você desenvolveu. Beleza? Então é aí que a gente acaba vendo a questão dos conceitos, procedimentos e atitudes. E isso aí, historicamente, ele vai se modificando com o passar do tempo, né? A parte conceitual no que diz respeito ao futsal e ao futebol que eu tive quando eu estava na faculdade, na verdade, quando eu fiz faculdade, eu só tive aula de futebol, eu não tive aula de futsal, né? Até porque, não sei qual que era a proposta na época, era só futebol, depois que foi incorporado o futsal. E mesmo assim, na época que eu tive o futebol que era praticado naquela época, principalmente no que diz respeito às regras, era um pouco diferente das regras que se tem hoje. Então, isso se modifica, e a partir do momento que se modificam essas regras, vão se modificar os procedimentos que vão gerar um reflexo nas atitudes. Tranquilo? De boa? Então, a gente vai lá para ver o que o desafio pede, né? O desafio pede 3 questões que são bem interessantes de debater e que acaba se encaixando um pouco naquilo que a gente vai falar hoje, né? Comparado a algumas décadas, atualmente poucos são os campos de futebol de várzea.
Quais aspectos negativos que a transformação dos espaços urbanos destinados à prática apresentam na atualidade? Na verdade, a resposta já está meio que na pergunta, né? Porque na hora que ele fala que houve uma transformação dos espaços urbanos, o que essa transformação dos espaços urbanos resultou? Resultou em cada vez menos espaços disponibilizados para a prática. Ou seja, você faz com que você encontre a possibilidade de prática de futebol, principalmente a partir do momento em que o acesso se dá por meio de escolinhas, né? E dentro dessas escolinhas, você vai ver que aquilo que a gente já chegou a discutir um pouco lá no especialização precoce, você vai ver daí uma existência de determinadas metodologias de trabalho que meio que acabam engessando aquilo que seria possível, por exemplo, quando você tinha um pouco mais de áreas verdes, de áreas possíveis de prática de futebol, né? Então, um aspecto negativo acaba sendo essa impossibilidade de você criar mais, de você desenvolver a criatividade do aluno a partir do momento em que você deixa livre essa característica que é essencial para a modalidade, para o futebol em si, que é você ter a liberdade de jogar sem ter que ter determinadas obrigações que surgem principalmente nas escolinhas, quando você vai ter já aquela questão da distribuição de funções, de você trazer uma questão tática, de você trazer uma questão técnica de uma maneira mais incisiva, beleza? Aí você vai ter lá, existem várias formas de jogar futebol. Por exemplo, no Brasil é comum ver o que é chamado futebol arte. Geralmente atrelado à capacidade do jogador realizar técnicas individuais, contrapondo-se o futebol europeu, que é centrado na tática coletiva. Então, quando a gente vê essa questão de técnica individual e tática coletiva, como você abordaria essas questões atitudinais com os seus alunos? Qual que é a diferença das atitudes que existem entre a questão do futebol europeu com aquilo que é caracterizado como sendo a principal vertente do futebol nacional, do futebol brasileiro, que é o futebol arte, mas na verdade eles traduzem aí como futebol arte nessa capacidade de individualização que o indivíduo possui na prática do jogo. Então eu acho que nessa questão aí ele dá meio que uma patinada aí. Se vocês puderam acompanhar, se vocês viram, o Sport TV, por exemplo, ele chegou a transmitir a Copa de 70 inteira, né? Então você pode assistir durante a semana todos os jogos do Brasil nessa Copa do Mundo, né? E por que acaba sendo interessante essa Copa de 70? Porque dizem que foi uma das melhores seleções a ganhar uma Copa do Mundo, né? Então, fala-se, por exemplo, da seleção de 82 e da seleção de 86, que eram melhores do que a seleção de 70, mas por azar, né, por problemas, elas não acabaram sendo campeãs. E a seleção de 70 conseguiu se consagrar campeã, e ela carrega também a ideia de que ela não só foi campeã, como ela consagrou o futebol arte brasileiro. Só que a hora que você assiste o jogo, você não vê uma individualização muito grande, né, e tal qual você acaba hoje meio que observando com determinados jogadores no futebol profissional, né? Então o futebol arte, ele ainda acaba sendo um futebol coletivo, com uma individualização menor ainda do que aquela que é encontrada hoje em determinadas equipes nacionais. Então, quando a gente fala dessa questão atitudinal, o que a gente consegue refletir nessa pergunta, né, a partir do enunciado? Que a gente vai perceber que quando a gente pensa num futebol europeu sentado na tática coletiva,
ele é um futebol mais voltado também para essa questão da distribuição de funções, de modo que a equipe toda trabalha como um conjunto, né? E na questão da técnica individual, você vai ver que o jogador brasileiro, né, ele acaba carregando essa noção, essa ideia que existe de ser mais criativo, mas muito mais individualista, e que dentro dessa individualidade muitas vezes ele não pensa no coletivo, no que aquela a ação dele individual acaba gerando de reflexo no processo de desenvolvimento coletivo do grupo como um todo. Então, isso que seria essa questão atitudinal, você trabalhar em grupo e você trabalhar de maneira individualizada, né? E isso acaba sendo meio que um gancho para o que vem ali na alternativa C, né? Que no Brasil sempre se observou a formação de atletas ofensivos de grande capacidade técnica individual vindo de classes populares. Atualmente essas características foram modificadas. Poucos são os brasileiros que se destacam entre os melhores jogadores mundiais. Considerando o processo histórico do futebol, o que você atribui essas diferenças, né? Aí acaba sendo também legal da gente tentar fazer uma análise, né? Se a gente for puxar agora aí, de cabeça, assim, você vai ver que o Brasil, ele consegue ter que se destacam em todas as posições em campo, desde o goleiro até defensores, meio-campistas e atacantes, que tem um certo destaque mundial. Eu não sei o que ele acaba entendendo, essa ideia de que poucos são os brasileiros que se destacam entre os jogadores mundiais. Se você pegar o campeonato inglês, por exemplo, você vai ver que as principais equipes de ponta, né, da tabela do campeonato inglês tem jogadores brasileiros, seja no ataque, seja no meio do campo, seja na defesa. O campeonato espanhol, mesma coisa. Francês, mesma coisa. Diga. Quando eu li essa questão, eu pensei a mesma coisa que você. A presença do brasileiro no futebol mundial ela é muito forte, né? Sim. Nós temos os maiores jogadores do mundo, são brasileiros. Mas quando eu lendo a pergunta, eu cheguei na seguinte conclusão. Não, pelo fato de que, ao mesmo tempo que a gente tem jogadores brasileiros na ponta da elite mundial, e a gente faz esse desenvolvimento da técnica individual no futebol europeu, fazendo com que o jogador brasileiro seja visado, seja um atleta valorizado, ao mesmo tempo nós temos aqui no Brasil uma formação de atletas muito menos rica do que na Europa. Sabe? A gente, não é que é menos rica. Cada 100 atletas talentosos que a gente tem, 5 vão. Ficam 95 que têm talento e não têm condição ou financeira ou social para desenvolver o futebol. Acho que foi essa a diferença que ele buscou na pergunta. Eu acho. Sim. Então. Posso falar? Pode, deve. Rapidinho. Eu quando li essa pergunta também eu respondi. Eu achei que... Eu fiquei, mano, como assim tá falando que não existe jogadores que mudou geração brasileira, né? Tipo, não tem mais jogador bom. Falei assim, pera lá, calma aí. Tipo, eu sou muito fã de futebol e eu sempre digo isso. Todo mundo ficou ofendido. Porque todo programa de jornalismo esportivo que a gente vê hoje, as pessoas são muito saudosistas. Lógico, a minha época não ganhou uma Copa do Mundo mesmo, mas não é por isso a minha geração, né? Tipo, teve 2002, que foi a última, mas eu não tinha nascido ainda. Então, eu acho que falta mesmo. Só que não dá pra gente ficar falando que não existe mais jogadores brasileiros que são top de linha. O Neymar tá entre os 3 melhores do mundo. O Alisson é o atual melhor goleiro do mundo. O Kaká foi o último jogador melhor do mundo antes dessa era Messi, Cristiano Ronaldo. Ou seja, eu achei essa pergunta até um pouco, maldosa, assim, sabe? Se não ganhar uma Copa do Mundo, não tem valor.
E eu acho que hoje os jogadores brasileiros, eles nem pensam tanto, tipo, em ganhar a Copa do Mundo. Por exemplo, as pessoas, o campeonato inglês é o mais rico do mundo hoje, o campeonato espanhol, o campeonato alemão tem muita mais verba do que o brasileiro. Ou seja, se pinta uma oportunidade do jogador sair daqui, ele vai ganhar vida lá mesmo. Ele tem que sustentar tio, tia, avô, vó. Então, eu acho que é por isso que ele sai mais cedo do Brasil. Mas eu acho que a ênfase da pergunta desse desafio é justamente essa, né? Para a gente ter acesso a uma escolinha ou a uma base estrutural de futebol que nos permita ter um desenvolvimento técnico, independente de ser individual ou coletivo, antes eu enxergava como algo mais popularizado. Tanto é que você pega aí, a própria Copa de 70 que o Kleber estava falando, nós quem acompanhou, não é o meu caso, né? Eu não conheço mesmo, não estou lá muito chegado do futebol. Mas quem acompanhou pode dizer aí 5, 6, 7 nomes que tenham sido destaque, que qualquer um que tenha assistido a Copa de 70 sabe, né? Quem foram, porque era um time de destaque, porque o Brasil tinha uma valorização populacional do futebol. Hoje, a gente encontra nomes como Neymar, aí, que o Rodrigo falou, o Alisson, mas se a gente disser 10 nomes, é muito. Antes a gente citava uma seleção brasileira inteira. Hoje em dia a gente já cita que a gente tem o Neymar lá arrasando, a gente tem um meio campo interessante, sei lá, Felipe Coutinho, um zagueiro e um goleiro. A gente não cita um time, porque a gente teve como fala? A gente tinha um espaço maior para o desenvolvimento do futebol, né? Isso era algo menos visado por uma elite, por uma formação profissional, né? Linka com o que estava na questão A dos campos de várzea, linka com o que está na questão B da diversidade do futebol, né? A gente tinha mais espaço para isso. Hoje já não é todo mundo mais que tem acesso ao futebol. Acho que foi essa a comparação que a questão faz. Então, na hora que a gente vem na resposta, que ele acaba entendendo como sendo uma resposta, fala padrão de resposta, mas ele acaba, na verdade, qual seria o fio condutor para que vai ser, né? Ele aí acaba meio que tirando e fala que muitos autores têm destacado que o futebol brasileiro apresenta jogadores e times pouco desenvolvidos tanto técnica quanto taticamente. Por que é pouco desenvolvido tanto técnico quanto taticamente? Porque não dá tempo. Na hora que a pessoa começa a melhorar, já vende. Na hora que a pessoa começa a melhorar, ela já vai para outro lugar melhor para se desenvolver de uma melhor maneira também, né? Uma das possíveis explicações é a diminuição de espaços para a formação de atletas, que está se restringindo somente aos clubes de futebol profissional. Se você for analisar realmente, né, se você procura e se interessa por futebol, para você ter o futebol como profissão, realmente é uma equipe de futebol profissional, né? Não tem como a gente fugir disso. Mas o principal problema que acaba sendo realmente no futebol nacional é que você vai ter uma quantidade muito pequena de equipes que têm condições de trabalhar nesse processo de formação de atleta realmente, né? Se for verificar agora com essa questão da pandemia e a interrupção de todos os campeonatos, tem clube aí desesperado porque não tem como se manter, né? Ele depende dos jogos, ele depende de renda, ele depende do dinheiro das federações que acaba sendo enviado durante os campeonatos, durante a realização dos jogos, e que por não estar tendo, não está sendo também. Então esse acaba sendo um problema. O Brasil ele acaba sendo muito grande, então nessa questão ele formulou de uma maneira, só que ele esperava uma resposta de outra forma, né? Então o que faltou para ele foi meio que organizar melhor essa pergunta aí para ter aquilo que ele esperava de resposta, né? Essa diminuição de espaço de formação de atleta, na verdade, é formação de atletas com condições e suporte suficiente. Passou
no Esporte Espetacular, acho que esse final de semana, a questão de como que os clubes de base, como os atletas da base estão fazendo para fazer com que os seus jogadores, né, continuem, né, para que os meninos continuem na ativa. Então você vê toda uma preparação que existe em torno da equipe multidisciplinar que existe dentro do clube para fazer com que as crianças, né, os jovens se mantenham ativos. Então o São Paulo tem todo um planejamento de exercícios pré-estabelecidos, empréstimo de material para montar os circuitos. Aí mostrou também lá a equipe do Palmeiras, mostrou as equipes do Sul. Como é que está a base, por exemplo, do São Bento, do Paulista de Jundiaí, que são os clubes da região aqui, né, mas principalmente que representam aquilo que você tem em maior número no país todo, né, que são os clubes pequenos. Essa dificuldade que existe de se formar jogadores gira principalmente não na dificuldade de espaços, na diminuição de espaços. Os espaços até existem. O que falta, na verdade, dar para esses espaços que já existem condições de conseguirem evoluir, né? De conseguir fazer com que haja uma evolução não só deles, mas também que permitam a formação também de mais atletas de qualidade, né? A hora que encontra alguém de destaque, já procura o máximo, o mais rápido possível fazer dinheiro em cima. Aí a gente vai para os exercícios, né? Nos exercícios a gente acaba tendo uma coisa bem interessante nos exercícios, que eu sempre falo para os alunos, que não é procurar a alternativa correta, é procurar a alternativa errada. A partir do momento que você encontra a alternativa errada, você vai conseguir achar a correta, né? Por eliminação, né? Não tem jeito. Então você vai ter algumas questões que falam a respeito da história do futebol, que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Mas aí ele começa a misturar aqui com o futebol feminino, daí aqui ele mistura futebol e futsal. Essa questão aqui ela acaba sendo interessante porque ela meio que se aproxima muito do que foi o começo do semestre, quando mostrava a questão da foto das crianças jogando bola na rua. Eu perguntava para vocês o que era uma pelada, o que vocês entendem por pelada, né? Então essa questão ela acaba entrando bem nesse sentido, né? Que é igual a essa última aqui também, que fala a respeito do futebol jogado numa praia em Portugal, né? Então tá sendo jogado na praia, tá, beleza, eles estão fazendo uma pelada, eles estão jogando futebol. Não, eles estão jogando um futebol adaptado, eles criaram as regras, eles modificaram tudo se baseando no que seria futebol, né? Então, para a gente entender um pouco a respeito de como fazer como responder essas questões, você poderia ler o conteúdo do livro disponibilizado na plataforma. Vai dar a aula de hoje, né? Só que, vamos lá, a partir da aula de hoje, tentar entender um pouquinho a respeito do futebol, né? E quando a gente fala em futebol, o que acaba sendo interessante? Foi uma prática um tanto quanto despretensiosa, na verdade, quando ela surgiu, despretensiosa em termos, né? De tudo que é criado, ele acaba tendo um fim, né? Um propósito, um objetivo, e com o futebol não acabou sendo diferente, né? Atualmente, se a gente for procurar analisar as relacionadas ao futebol, aí, volta aqui, a gente consegue pensar nesse futebol como o futebol esporte, espetáculo, que eu acho que a vertente que a maioria de vocês consegue enxergar de uma maneira mais clara, certo? E o que a gente pode entender como
futebol espetáculo? O que vocês entenderiam como futebol espetáculo? O que seria, na opinião de vocês, o futebol espetáculo? O que o Flamengo joga hoje. Vamos pensar assim, não no que diz respeito ao desenvolvimento do jogo, mas a modalidade como um todo. Né? Quando eu falo nessa questão do esporte espetáculo, eu estou tentando falar isso aqui para vocês. Ó. Opa. Diversidade de torneios e campeonatos. Qual que é a principal piada que existe, principalmente no estado de São Paulo, relacionado a um torneio, a um campeonato específico? Palmeiras não tem e nunca terá um Mundial. Então, isso aí acaba gerando briga e até morte, cara. Certo? Porque é entendido de tal maneira, é dada uma importância tão grande para um torneio só, que aquele torcedor que é mais fanático, ele se sente tão ofendido que ele acaba partindo para briga. Né? Eu foi no carnaval, eu tava numa mesa com os amigos, o Massari tava junto, tava eu, minha esposa, a esposa do Massari, né, e mais uns 2, 3 casais. Os Massari. E daí o cara tava comentando que o dono do bar tava fazendo tipo uma roda de samba, de pagode, o grupo tocando lá, tal, bonitinho, e chegou um pessoal da torcida do Palmeiras e sentou ali no cerveja, e aí o cara que é do grupo de pagode ficou cantando, né, Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, quebrou um pau no bar. Então a gente vê que muitas vezes algumas coisas relacionadas com o esporte em si, com a modalidade em si, eles meio que extrapolam o que era para ser o futebol em si, ou a modalidade em si. Então hoje você acaba vendo uma diversidade muito grande de torneios e campeonatos e uma valorização também muito grande em torno deles. Você pega a questão da final da Champions League, por exemplo. A final da Champions League, ela acaba meio que se aproximando a final de torneios, né, de eventos mundiais. Ela acaba meio que se aproximando do que é uma final de Copa do Mundo, do que é uma abertura dos Jogos Olímpicos, ou do que é a final do Super Bowl nos Estados Unidos. Então ela consegue não só uma quantidade muito grande de pessoas, mas também ela consegue ter também uma mobilização financeira muito grande, né? Então você vai ter esse esporte espetáculo que ele acaba virando um negócio, né? Você tem desde a venda de ingresso até a questão dos produtos licenciados, né? Eu lembro que na época que eu estava na escolinha do São Paulo, isso já faz muito tempo, já falei para vocês, o São Paulo ele tinha uma média de, acho que eram 150, 200 produtos licenciados com a marca São Paulo Futebol Clube. O Barcelona tinha 1.000, né, que iam desde pasta de dente até a camiseta com o nome de quem estava comprando nas costas. Então você tudo que se imagina dentro desse negócio que é o futebol e que extrapola as 4 linhas, né? Então você tem esse negócio que faz com que haja muito dinheiro que rola por trás de tudo isso, não só no que diz respeito à compra e venda de jogadores, né? Vocês já imaginaram, vocês nunca pararam para pensar o quão estranho acaba sendo isso e o quão próximo do que
da escravidão, essa questão do compra e venda de pessoas. Imagine vocês chegarem para ter aula um dia numa segunda-feira e uma Sara entrar na sala e falar: esse é o novo professor de futebol, porque o Kleber foi vendido, né? A gente recebeu uma proposta aqui na faculdade e a gente acabou vendendo o Kleber lá para a Uniso, né? Agora ele dá Uniso, mais da Fefiso, né? Tratam o jogador mais como um objeto, né? É uma mercadoria. Do que como uma pessoa mesmo. Né? O jogador, ele é uma mercadoria. Ele ganha dinheiro? Ganha. Mas tem gente que ganha muito do que ele. Né? Eu assisti uma vez a entrevista de um jogador que ele tinha saído de um clube pequeno do interior e foi para um clube grande da capital. E ele falou: poxa, 4 vezes mais do que eu ganhava aqui no interior. Tô bem agora. E aí veio o primeiro salário dele. Daí no primeiro salário dele, o empresário chegou e falou: desse salário seu, tantos por cento é meu, tantos por cento é do fulano de tal que te indicou, tantos por cento é do não sei quem que fez não sei o quê, tantos por cento é da assessoria, Ele percebeu que ele não ganhando a mesma coisa que ele ganhava no interior. Porque a quantidade de intermediários, a equipe, o staff dele acabou sendo tão grande que ele não tinha como ver aquilo como uma forma de ganhar lá tanto dinheiro quanto ele imaginava, né? Então, ele acaba tendo uma maior visibilidade. Essa pandemia ela fez uma coisa interessante, principalmente com aqueles jogadores que são os mais caros do mercado, porque o que esses caras fazem para pagar menos imposto? Eles fazem um contrato em que eles têm um valor baixo, né? O valor que não corresponde ao todo que eles ganham registrado em carteira, né? Portanto, eles ganham como direito de imagem. E os clubes estão pagando em dia o salário do jogador. Então, imagine assim, um jogador que ganha R$150 mil por mês, ele está ganhando 10, que é o que está registrado na carteira, porque os outros 140 são direito de imagem. Não está tendo jogo, não tem imagem, então não tem por que o clube pagar, o clube está certo. Então, você acaba vendo umas coisas meio de louco acontecendo e essa pandemia criando. Então você vai ter essa questão do negócio com venda de ingressos, produtos licenciados, né? Hoje o famoso pay-per-view. Também, dependendo do clube, você vai ter o cara que compra o pacote do clube, você vai ter a questão do sócio-torcedor, tudo que faz girar em torno do que seria esse esporte espetáculo, tudo que faz com que haja uma modificação na forma como poderia ser entendido o futebol em si, né? Existem muitas coisas além do que fala a vã filosofia, já dizia o filósofo, né, que não é o Paulo Borges. Então, essa aqui pode ser uma forma de tentar entender o futebol. Mas você tem também um outro viés desse futebol, que é o futebol política. E por que eu falo o futebol política? Né? Aqui você vai ver uma coisa um tanto quanto interessante, que é a apropriação. Lá. A apropriação do esporte para fins políticos, né? E o que seria a apropriação do esporte para fins políticos? Tem uma história que é contada, principalmente a respeito da seleção de 1950, né? Eu sei que lá em 1950 vocês nem imaginavam ter nascido, provavelmente nem o pai de vocês imaginava ter nascido na Copa de 50. Eu não tinha nascido na Copa de 50, mas isso a gente vai pesquisando, vai lendo e vai conhecendo. Que a ela foi realizada no Brasil primeiro porque foi a primeira Copa que foi realizada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a hora que tem o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem a Europa inteira devastada,
né, lá em 1945, e não existia na Europa nenhum lugar próprio, né, preparado para receber um evento do tamanho que é uma Copa do Mundo. A hora que você olha para outros lugares, o Brasil acaba entendendo como sendo a oportunidade que ele teria de se apresentar para o mundo como uma nação grande, uma nação forte, né? Alguma relação, por exemplo, com os últimos Jogos Olímpicos e a última Copa do Mundo que aconteceu de novo aqui no Brasil? Então, a ideia deles era fazer isso, fazer uma Copa grandiosa para mostrar, realmente, o Brasil é um país da América do Sul, mas é um país grande, é um país confiável, é um país que merece maiores investimentos e uma atenção maior, porque ele merece ter o destaque que é devido no cenário mundial, né? E aí acaba tendo a Copa de 50 no Brasil. Na Copa de 50 do Brasil você tem a construção de estádios também para a realização desse evento, né? Ou seja, tudo aquilo que vocês viram na última Copa do Mundo já tinha acontecido. Então, tudo aquilo que vocês observam e que aconteceu nessa última Copa do Mundo aqui no Brasil já foi visto lá em 1950 e a gente já sabia o que ia acontecer, já sabia qual que era o resultado. A construção do Maracanã, por exemplo, o Maracanã na época ele foi considerado o maior estádio do mundo. Por que o Brasil foi querer fazer o maior estádio do mundo, sendo que não havia necessidade de fazer um estádio para uma capacidade maior do que 80 mil espectadores? O Brasil construiu um estádio para mais de 100 mil espectadores, né? Então, você acaba vendo essa questão de fazer tudo grandioso para mostrar que o país era grande. Deu certo? Não deu certo. Mas o Brasil chegou na final. O Brasil chegou na final do torneio como se esperava. Tinha, segundo a análise de todos, a melhor seleção, né? Tanto que na concentração antes do jogo da final, o que você via na concentração da seleção brasileira? Políticos. Todos políticos que procuravam se aproximar dos jogadores para tirar uma foto, para tirar alguma coisa deles, para que associasse a imagem dele com o jogador vencedor. Ou seja, o brasileiro ele acaba tendo uma preferência, na verdade, ele acaba tendo um carinho muito maior pelo jogador de futebol do que pela classe política, certo? A hora que você tem o político que se associa a um jogador de destaque, a um atleta de destaque, ele tenta passar para a pessoa que aquele jogador que ele gosta realmente apresenta também uma preferência política que era fulano e tal. Então eles tentam fazer essa jogada aí e que muitas vezes acaba dando certo, né? Você vai assistir, logo teremos eleições novamente e você vai ver nas eleições a presença de atletas, artistas, todos apresentando uma preferência por A, B ou C. E nessa questão da preferência A, B ou C, ele quer também direcionar o voto das pessoas. Então você vai ter isso no futebol também acontecendo de uma maneira muito grande. E isso não é uma exclusividade do Brasil, tá? Isso não é uma exclusividade do Brasil. Isso você vai encontrar na Argentina, você vai encontrar no Uruguai, você vai encontrar na Alemanha, na Inglaterra. Você vai ter muitos países do leste europeu que em tempos de guerra, o que acontecia, né, naquelas guerras separatistas que tiveram lá no leste europeu, torcidas organizadas que iam para o estádio assistir o jogo da sua equipe de preferência, acabava o jogo, elas saíam do estádio, pegavam as armas e iam para o fronte para a guerra, né? Então você vai ter essa associação dos clubes de futebol também de uma maneira muito direta com a política, né? A história do Napoli também na Itália, associada à máfia, a presença do Maradona e do Careca na equipe lá, que eram os principais jogadores da época, com os mafiosos da máfia napolitana fazendo de tudo para conseguir a contratação deles. Então tudo isso acaba sendo uma relação, uma ligação que vai existir desse futebol com política. Se você entrar nesse meio tempo, você vai ver a presença
da FIFA e das federações nacionais e estaduais, também tendo uma marca muito forte da questão política no futebol, né? O que mais que a gente pode relacionar com o futebol? Futebol espetáculo, futebol política, que mais? Alguma outra ideia? Não, pessoal? Vocês estão aí? Fama. Ainda está na questão do espetáculo, né? Nessa questão do negócio que gira em torno. No esporte espetacular também, nesse final de semana, eles fizeram uma análise dos salários que os jogadores ganham. Pegando lá, eles fizeram um paralelo entre Pelé e Garrincha, que tiveram um grande destaque lá na década de 60, década de 70, com os jogadores de agora, né? Os salários milionários que Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, eles acabam ganhando, e o quanto que ganhava o Garrincha e o Pelé, que eram os principais jogadores lá na década de 60 e de 70, né? Dá para dizer que o futebol tem uma especialização precoce igual ao futsal? Em que sentido você diz? E formação de atletas na base? Sim. Claro que tem. De qualquer modalidade. Não só. É porque na minha cabeça ficou uma controvérsia, entendeu? De que nem a gente falou no desafio, de menos campos de várzea, menos distribuição do futebol como forma de lazer, como a criança aprender a gostar, com a especialização precoce. Para você começar uma especialização precoce, você precisa colocar a criança em contato do esporte. Então, sim, o futebol hoje em dia tem menos, correto? Sim, tem menos. Você vai ter... É aí que tá. Por isso que entra essa discussão dentro da faculdade com vocês, para que vocês tenham consciência disso, para que vocês estão dando aula, né? Porque, assim, da mesma forma que você tem uma diminuição de espaços e você vai ter os espaços existentes sendo dentro de escolinhas, e dentro dessas escolinhas você tendo metodologias, é preciso fazer uma análise em torno dessas metodologias para você compreender realmente o que aquela escolinha quer. E o que aquela escolinha quer? Criar uma criança para que ela ganhar dinheiro. Ela vira atleta, cresce e pague. Escolinha não ganha dinheiro com formação de atleta. São poucas escolinhas que vão ter um cara que é empresário que vai conseguir fazer essa intermediação da escolinha para a base, da base para o profissional. E mesmo assim, faz essa ligação da escolinha para a base, ele não ganha lá nada, né? Que dinheiro, a base que manda para o profissional, e principalmente o profissional que manda para outro clube profissional, né? O cara da escolinha, ele não está preocupado com qualidade na maioria das vezes, está preocupado com quantidade. Ele tem que ter uma qualidade, mas ele tem que ter uma quantidade de alunos X para conseguir fazer com que o seu negócio seja sustentável. E aí, o que ele precisa fazer dentro da metodologia de trabalho dele? Ele precisa mesclar. Então, ele tem que conseguir fazer uma análise, né, e uma separação, por exemplo, dos alunos, daquele que eles entendem que vão servir para dar o nome de destaque, por exemplo, para a escolinha, que é com as equipes de representação, que vão para os campeonatos, que vão disputar os campeonatos, e ganhar, né, e ter um destaque grande, daquele outro pessoal que vai lá para ter contato com a modalidade e aprender a jogar, né? E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter todo mundo pagando. Então, nessa questão do futebol negócio, do futebol espetáculo, né? Então, você acaba tendo essa relação futebol esporte, futebol espetáculo, mas você vai ter também ainda
E lá, fugiu aqui o meu quadrado. A questão do futebol lazer, do futebol ensino, que acabam sendo também importantes de se levar em consideração, né? Porque quando eu falo, ele pode ser um esporte, ele pode ser um espetáculo, ele vai ter um viés político também, ele vai ter uma utilização política, mas você vai ter também ainda uma presença muito grande desse esporte e lazer, né? Esse esporte e lazer, esse esporte ensino, né? Uma relação de dois pontos um tanto quanto distintos que vai existir, né? Do lazer e do ensino. O aprender a jogar, o jogar para aprender, o prazer em praticar. Então, isso aqui acaba sendo também um ponto muito interessante de relacionar com o futebol, né? Porque não é todo mundo, se a gente for pegar aqui o nosso amigo aqui, ele gosta de futebol, ele gosta de futebol, ele gosta do futebol como um negócio, porque ele ganha dinheiro com isso, não, ele gosta do futebol como política, porque ele consegue ter um privilégio em torno do futebol, ou ele gosta do futebol porque ele aprende com alguma coisa, ou ele joga, ou ele pratica, né? Ou simplesmente ele tem o prazer de assistir. Então você vai ter isso. Hoje você vê muito nas redes sociais a questão da abstinência que o pessoal está tendo de futebol no final de semana. Né? As aulas de atletismo, por exemplo, na quarta-feira à noite são um inferno. Por quê? Porque quarta-feira à noite é dia de futebol na TV. Então você pergunta para os caras que são do futebol se ele está preocupado em assistir a aula ou assistir o jogo de futebol. Já teve aluno gritando gol no meio da minha aula. Você está explicando, o cara grita gol. Eu falei, não é gol, é salto. Né? Não, desculpa, eu estava ouvindo o jogo aqui, né, e saiu o gol do meu time. Então, você acaba vendo essa questão que surge e que aí, muitas vezes, libera um limite do que é o fanatismo, né? O fanatismo, ele é complicado porque ele traz uma outra vertente que necessita também da gente ter um conhecimento, principalmente no que diz respeito às torcidas organizadas, né? Da mesma forma que elas acabam muitas vezes trazendo uma certa beleza pro espetáculo, elas conseguem estragar com tudo. Eu lembro uma vez, eu fui convidado para fazer um jogo em Juquiá, pelo veterano do São Paulo, e depois desse jogo a gente foi pro Morumbi assistir São Paulo e Corinthians, né? E assim, como eu tava com o pessoal do São Paulo, então entrei pelo vestiário, vi o pessoal se trocando, tal, tudo certinho, daí subia por dentro das arquibancadas lá até eu ficar na cadeira lá assistindo o jogo. E assim, a hora que você tá ali subindo a escadinha do túnel para você entrar no campo, o barulho das torcidas, se o cara não tá preparado para aquilo psicologicamente, ele treme, porque o negócio é de arrepiar mesmo, né? A história que o pessoal fala, porque aviões da Fiel, a torcida é louca, porque o barulho que elas fazem, porque Poxa, você olhava assim do lado direito, a arquibancada, o tobogã lá em cima, só com aviões da Fiel, do lado esquerdo, só as torcidas do São Paulo. Meu Deus do céu, aquilo ali é impressionante, né? É bonito o que eles fazem, mas quando eles resolvem brigar também, é coisa impressionante também, né? A que ponto chega
a ignorância do povo, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula na Unis, eu falei, um dia eu vou apanhar na saída de aula, porque tinha um aluno que era de uma torcida organizada e eu falava para ele, ó, torcedor organizado para mim é tudo bandido. E ele não falava nada, ele só dava risada. Daí no final da aula ele chegava para mim e falava, professor, eu concordo com você, torcedor organizado é tudo bandido mesmo. Eu falei, mas não tô generalizando, hein, cara, tem nego bom também no meio. Ele falou, mas a maioria é bandido. Né? E aí aconteceu um negócio interessante que foi uma briga de torcidas entre a torcida do Palmeiras e a torcida do Santos, em que os ônibus se encontraram lá na rodovia Anchieta. Falei, tá, mas eu tô no Pacaembu, cara, por que você tava lá na Anchieta? O ônibus resolveu cortar caminho? Não, a gente marcou no celular essa briga, professor. Ou seja, os caras marcavam brigas, né? Então, esse fanatismo ele acaba sendo complicado. Então, é uma outra coisa que surge no futebol. Estava vendo uma manchete também essa semana de que na Alemanha você tem alguns torcedores do Bayern lá que são contrários à interrupção dos campeonatos. Eles querem que haja continuidade dos campeonatos, que não tem por que parar, porque eles pedem o ganha-pão deles, que é a presença deles no estádio, né? Então você vai ver também essa questão do fanatismo do esporte como um problema que reflete o entendimento sobre o que é o esporte propriamente dito, né? A partir do momento que eu deixo de ir no campo para torcer e eu vou lá para brigar, e isso acaba sendo muito legal, porque uma vez aí na faculdade mesmo, eu conversei com um aluno que é também de uma torcida organizada e ele falou, pô, professor, ir no estádio para não brigar, eu prefiro ficar em casa. Eu falei, mas como assim, cara? Não, estádio é lugar de briga. Eu falei, como é que você briga no estádio, cara? Ele falou, eu chego na arquibancada, eu começo a olhar para a torcida organizada. Do outro lado, eu não assisto o jogo, eu só olho para outra arquibancada. E aí eu marco e aponto pro cara e falo, é você. E aí ele marca lá fora e sai no braço, ou sai na arquibancada mesmo. Eu falei, tá, e o jogo? Não, o jogo é segundo plano. O legal da arquibancada é brigar. Eu falei, puta, cara, bacana, hein? A gente ganha ingresso mesmo? Então, o fanático, ele não sabe o que é o esporte, né? E esse fanático, qualquer fanatismo, ele traz problema, né? Não tem como, seja no esporte, seja na política, seja em qualquer outro nível de atividade, esse fanatismo acaba tendo um problema. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo. Professor, você é a favor da torcida única em clássico? Então, cara, é aí que tá o X da questão, né? Se o pessoal fosse comportado, Não precisaria disso. O problema tá muito mais na questão da educação, né? O pessoal não consegue respeitar a individualidade do outro. Por que numa Copa do Mundo, por exemplo, você consegue colocar todo mundo junto e misturado dentro do estádio e numa partida entre Corinthians e Palmeiras você não consegue? Nossa, é verdade, né? Entendeu? E isso é coisa para ser. Por quê? Porque é uma questão educacional. Você pega e aí é um outro problema que surge e entra também na questão do esporte, espetáculo, do esporte negócio. Por que não tem briga, por exemplo, no torneio na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, em que os Eles prezam o esporte. O foco deles é o futebol. Porque o ingresso é caro pra cacete. O ingresso é caro pra cacete e qualquer coisa que aconteça dentro do campo, o clube é punido. Entendeu? Então, teve um jogo uma vez no campeonato que teve um torcedor que atirou um copinho d'água no campo. Os torcedores que estavam em volta dele entregaram ele pra polícia. E esse cara é proibido de entrar em estádio. Agora, o que a gente consegue no Brasil? A gente não consegue fazer essas coisas. Você não consegue ter não só a questão educacional, e eu não estou dizendo
você deve, por exemplo, elitizar os ingressos, né? Mas eu acho que é um problema de base educacional essencial, porque isso também não é trabalhado na escola. Você vai ter na escola uma série de lacunas que ficam e que refletem isso depois lá fora. Então, é essa questão educacional do como respeitar a individualidade do outro, como fazer com que as pessoas aprendam a conviver, é a questão da pergunta. Por que o futebol europeu consegue ser coletivo e o futebol brasileiro é extremamente individual? Porque o brasileiro tem por característica pensar só nele. Ele não pensa no coletivo, ele não pensa no grupo, o que vai acontecer, né? Você vê hoje a questão da pandemia, a dificuldade que tem para fazer as pessoas ficarem em casa. Por que ela tem que ficar em casa? Porque senão vai fazer com que haja contaminação de muitas pessoas, né? E o problema não está na questão da contaminação, a questão está em como que o sistema de saúde vai dar conta de todo esse povo aí, porque não tem número de vagas suficiente para uma doença que se desenvolve muito rápido, né? Se você for fazer um paralelo entre casos de dengue e casos de Covid, é meio que pau a pau. Só que a dengue, ela é lento o processo, né? A pessoa não consegue se recuperar em casa porque a gravidade dela não é tão grande assim, apesar de você ficar muito mal. Eu tive dengue, você fica mal mesmo. Agora o Covid não, se você não conseguir dar o tratamento, principalmente para os casos graves, de uma maneira rápida, a pessoa morre em 15 dias. Você assistir o jornal, você vê a pessoa entra no hospital assobiando e sai dentro do caixão. É uma coisa de doido. Então, essa questão das torcidas é um pouco isso, é o reflexo que existe da qualidade da educação, do respeito às individualidades, que às vezes a gente não consegue encontrar de uma maneira clara hoje aqui no país, né? Então, enquanto a gente não consegue ter isso, a alternativa que foi encontrada foi essa questão da torcida única, né? Eu acho assim, teve briga, é portão assiste pela TV, fica em casa até se aprender a se comportar. Talvez você tenha tocado num outro fator do futebol, mais um aí pro seu mapa mental, seja a saúde, né? Assim, pode até entrar em lazer, mas o esporte sendo bem praticado é uma forma saudável, né? De você se movimentar. Sim, é uma forma de exercitar seu corpo. A gente pode encaixar ele aqui também, ó. Coloquei a barra errada. Enquanto não sendo uma especialização precoce, né, e sim uma iniciação esportiva, é claro. A gente coloca uma prática saudável, né? Tranquilo até aí? A questão da torcida, deu para entender mais ou menos a minha ideia? Deu. Mas acho que quem que perguntou, acho que foi o Rodrigo, né, que perguntou? Sim, deu para entender sim, professor, valeu. Né? Não sei se é a mesma que você compartilha, não sei, isso aí... Não, sim, só uma coisa que é, tipo, engraçado, é porque aqui em São Paulo todos os clássicos são torcida única, né? E aí eu fui pro Rio de Janeiro, e aí a gente foi assistir um clássico Botafogo e Fluminense. Não que lá não tenha briga, mas é muito diferente, tipo... Estado da mesma região do país, e tipo, lá tem torcida do Botafogo, torcida do Fluminense, torcida misturada, cerveja, tipo, aqui no estado de São Paulo não pode ter bebida alcoólica, lá tem, e tipo, tem, e aqui em São Paulo não tem, e tipo, eu já presenciei tantos clássicos com torcida, tanto de São Paulo, quanto, eu sou São Paulino, quanto São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos, e tipo, eu acho que hoje faz falta, mas realmente, muita confusão. Aqui em São Paulo chega um ponto, por exemplo, de jogos de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, eles têm que ser em dias diferentes. Vocês já perceberam que eles nunca acontecem no mesmo dia? Por causa da utilização do metrô. Sim. Porque todo mundo que sai de Itaquera vai cair numa estação única, todo mundo que sai da Barra Funda vai cair na Barra... Ou seja, daí eles quebram o pau. Sim. Então é doido.
Né? Então, a ideia nossa nesse primeiro momento, na verdade, era conseguir falar um pouco a respeito da história do futebol. A gente acabou falando demais ainda em torno do que está envolvido no futebol, e tem mais coisas ainda, né? Então a gente vê essa questão do negro do futebol, da mulher, da torcida, do business. Então a gente conseguiu focar no negócio, né? Conseguiu falar da questão da torcida, mas ainda tem a questão do negro e da mulher no futebol, que ainda também tem muita briga em torno disso. Então, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai embora, e já deu aí, quase que, a gente começou era 9h15, já é 10h25, aí vai ficando cansativo o negócio. Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer? A gente já começa com o cara falando a respeito da história, né? Porque a gente acaba entendendo realmente que o futebol ele é um esporte muito popular no Brasil, acaba sendo também popular em outros países, né? Mas no Brasil que realmente você vê uma paixão muito grande, envolve diferentes sentimentos. Você vai ver o futebol estando presente no Brasil na música, na arte, no cinema, né? Em novelas, em tudo você vê muitas vezes o futebol estando presente. Então a gente vê que no Brasil realmente o futebol em si ele acaba tendo a presença muito grande, Fiz um cafezinho. a realidade nacional, né? E assim, como a gente já discutiu, a gente não vê um lugar em que é uma colisão tão grande entre esporte e política igual acaba tendo aqui no Brasil, né? Então a gente vai ver uma modalidade que é uma das principais do mundo, né? Você tem aí uma quantidade maior de países filiados à FIFA do que filiados à própria ONU, só para a gente ter uma ideia, né? É um dos esportes mais globalizados que existe, né? Então a ideia nossa é, a partir da próxima semana, realmente falar então da história do futebol. Eu vou mandar alguns links para vocês assistirem. Na hora que vocês tiverem um tempinho, são pequenos documentários, são documentários curtinhos, e acaba sendo bem legal vocês darem uma olhada, e aí eles vão acabar ajudando um pouco nessa discussão que a gente vai ter na próxima semana. Na próxima semana, de novo, 9 horas, tá? Eu mando para vocês o convite lá para umas 10 para as 9, 5 para as 9, aí o pessoalzinho vai entrando, aí quando for umas 9h10, 9h15, a gente prega fogo e faz a aula. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? De boa. Então, ficamos combinados assim. Até a próxima semana, então. Um abraço para vocês. Uma boa semana. Se cuidem, né? Lavem as mãos, né? Nada higiênico que lavar a mão. Diminua o café, senão daqui a pouco você não dorme mais, tanto ficar tomando café, dona Amanda. Já tá na terceira xícara também, que tá... Quase. Eu tomei 2 garrafinhas d'água, tô apertado pra ir no banheiro, ainda bem que eu tô acabando agora a aula. Foi. Abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau.